E aí, galera, sejam bem-vindos ao Microfonia. Aqui a gente conta tudo o que rola nos bastidores do rock and roll de microfone para microfone. Meu nome é Bruna Calcunhato Galvão e eu vou levar vocês por essa aventura na música. Eu vou estar aqui com vocês toda semana para conversar com quem vive de rock e contar as novidades da cena de Porto Alegre e quem sabe de fora também. Quem produz o Microfonia sou eu e a minha amiga e colega de curso, Lúcia Centeno. Nós estamos nas redes sociais do nosso monstrinho Microfonia. Sigam @Microfonia Podcast, que sempre tem alguma doideira por lá. Eu adoro essa próxima música. No episódio de hoje, vamos conversar com Carlinhos Carneiro, figura conhecida aqui da capital gaúcha, e o cara da sunga, que casualmente está na mesma banda que ele. Enfim, se apresentem para o pessoal. E muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigado. Acho que não é casualmente, não, cara. Tudo é planejado por um poder superior que se diverte bastante às nossas custas o tempo inteiro. E quis ele que eu e o Edu começássemos a se cruzar, né, há algum tempo já, sei lá, mais de 6, 7 anos, né, Edu? E 7, na banda 7. Tipo um 7, isso. Então, antes disso, a gente começou a se encontrar pela rua, por diversos lugares, se encontrando. O Edu é uma presença marcante da cidade, né? Eu já via ele correndo por aí e ele já devia me ver dando entrevistas bobocas e pulando em palcos por aí também. A gente já sabia, já admirava um ao outro há um tempo, né? Mas lá pelas tantas, quando rolou aqueles movimentos assim de Largo Vivo, de ocupação dos espaços públicos, a gente acabou estreitando os nossos laços, a gente se conheceu um pouco melhor. A Kátia Suman estava fazendo um documentário, uma época que o Edu estava também trabalhando, ajudando, participando, e a gente acabou ficando amigo. Um dia ele foi num show meu, dos shows de improviso que eu faço, que é um projeto chamado Bife Simples, que eu tenho só de música de improviso. E aí ele entrou no bar vestido, né? Não estava de sunga, né? E eu, de certa forma, me decepcionei com isso e fiz uma música cantando um pouco sobre o lance do mito que existe sobre esse cara que corre de sunga pela cidade e sobre a gente encontrar com esse cara que corre de sunga pela cidade vestido e como a gente reage. E o Edu adorou a música, e daí a gente se tornou ainda mais amigos. E aí eu vi que ele tocava com o Bloco da Laje, eu vi que ele tocava com o Ziriguidum, que ele participava de vários blocos, que estava na função do tamborim. E foi na mesma época em que a gente tinha recebido o nosso convite do Império da Lã para fazer parte do Carnaval de Rua de Porto Alegre. A gente já tinha feito uma saída do bloco, né? Eu acho que a primeira saída o Edu não participou, se não me engano. Confere, Edu? Confere. E aí eu convidei ele para participar a partir, então, do segundo ano já do bloco. E ele entrou como nosso tocador de tamborim e aos poucos foi crescendo. E hoje em dia ele é o nosso ministro da Saúde, né? Agora diz para o pessoal se eu estou mentindo muito ou só um pouquinho aí, Edu. É uma boa sacação. E é tudo isso, tudo verdade mesmo. E a história, o jeito que eu conheci o Carlinhos, assim, eu já tinha ido em show e tal, já sabia das capacidades criativas, artísticas desse rapaz, mas aí ele estava fazendo esse filme, na verdade, esse filme era meu e da Kátia, né? Era um filme, uma produção nossa, assim, e tal, porque, na verdade, eu participava dessa cena aí, e mostrei essa cena para ela, e aí a gente, enfim, ela, sabe, vamos escrever um artigo, depois vamos fazer um filme, daí a gente começou a fazer esse filme, esse documentário, que até hoje não, infelizmente não foi editado ainda, mas a gente entrevistou algumas pessoas bacanas, e aí quando a gente entrevistou o Carlinhos, gente, daí eu me dei conta, esse cara é ele é muito capaz de grandes raciocínios, não sei se eu já falei isso para ele alguma vez, mas eu fiquei muito impressionado, porque a gente entrevistou Momento vários... declaração. A gente entrevistou várias pessoas que participavam da cena, pessoas muito legais, todo mundo com contribuições geniais, às vezes pessoas anônimas, mas com altas capacidades. Eu fiquei muito fã dele, pensei, o cara, né, o cara tem outras facetas que eu ainda não conheço, foi assim mesmo. Aí tudo foi acontecendo. Né? E ele fez essa música muito... E, na verdade, o fato de eu me chamar Cara da Sunga, por sempre nas entrevistas, né, que me chamam, eu
eu falo isso, né, que eu sou cara da sunga por causa dele, porque eu tinha vários apelidos, e como, por exemplo, professor, que é mais normal, o pessoal pensa que eu sou professor de educação física, eu sou professor de inglês. Gasparzinho, porque eu acho que eu sou meio branquinho, correr de madrugada, francês, deve ser por causa desse chapéu. Panvel, uma galera pensa que eu sou dono da Panvel, porque eu entrava sempre naquela loja da 24, aquela loja chique, estava sempre assim, com todo mundo lá, os moradores de rua pediam para eu comprar aparelho de barba para eles, porque eles tinham entrevista, e eu pegava aqueles pacotão, dava para eles. Então, aí eles acham que eu sou Panvel. E aí rolou esse show, foi assim, aí o Carlinhos me encontrou um dia na rua e falou, vai ter um show lá do Beef Simples, eu fui com a nossa amiga, que virou amiga do Carlinhos, a Maria Helena, e aí o Carlinhos fez essa música surpresa, assim, muito bonita, sabe? Eu fiquei chocado com aquilo, eu nunca tinha ganho uma música. E aí o nome da música era Cara da Sunga. Por sorte, a Maria Helena pegou o celular e gravou a música. No dia seguinte, o Gonzalo Gran, que é um sociólogo muito inteligente, muito sagaz, fez uma entrevista comigo na rua e botou essa música de trilha, né? E aí deu uma viralizada. E aí passou um tempo e eu disse, sabe de uma coisa? Eu tenho tantos nomes, e aí fica na hora de me apresentar, então, você cara da sunga. E daquele dia em diante, eu resolvi me assumir artisticamente como cara da sunga. Deixo aqui o meu abraço, querido ao Carlinhos, prazer em conhecer a Lúcia e a Bruna. A Lúcia eu acho que eu não conhecia, mas a Bruna interage comigo no Instagram já faz um tempo e tal. Então, rolou esse convite. Eu sempre te via correndo na Cidade Baixa. Todos nós, Bruna, todos nós vemos ele correndo. Do nada, todo mundo ali com uns amigos e só passa, ali o cara da sunga. Exatamente. E todo mundo fala isso. Ele diz que sou eu que dei esse nome e tal, mas eu, com certeza... Eu me lembro quando a galera ia, tipo, no Largo Vivo, lá no Largo Lenny Kravitz, lá, a galera sempre, assim, quando tava começando o Largo Vivo e tal, alguém já dizia, mas o cara da sunga já tá aí, então já é sucesso o evento, assim. Sabe? Eu me lembro bem que rolava esse clima, assim, de já se chamar ele de o cara da sunga. E quando ele apareceu no show lá, eu já saí cantando, o cara da sunga. O cara da sunga parece vestido no meio do bar. E qual a origem do nome da banda Bidê ou Balde? De onde é que veio isso? Agora veio uma mentira. Eita. E não, que isso, Edu? Como é que tu vai dizer Eita. que tá me chamando de mentirosa? Não, Bidê ou Balde é um nome que a gente ganhou esse nome do cineasta, né? Carlos Gerbasi, né? Que era meu professor na faculdade, na FAMECOS, né? E foi o meu orientador da minha monografia, né, que eu fiz minha conclusão de curso sobre o Twin Peaks, que era uma série que eu gostava muito, e eu falei pro Gerbasi, enquanto eu estava fazendo a minha monografia, que a gente precisava ter um nome para nossa banda, ele já tinha assistido a banda, e ele sugeriu como eu estava estudando a respeito do cut-up, do teatro do absurdo, de outras coisas, do Luiz Buñuel, e de outras coisas que influenciaram o David Lynch. Ele me sugeriu usar uma dessas técnicas, e a gente usou a técnica do cut-up, né? O cut-up, ele escrevia a poesia cut-up, o cara escreve um monte de coisa e depois recorta e reembaralha as palavras, né? E dentro desse reembaralhar as palavras, a gente criou essa expressão aí, bidê ou balde, viu? Uau. É assim que a gente... Assim, como é que tu vai dizer que isso é mentira se a gente estrutura bem a mentira? A primeira vez que o Carlinhos conta a verdade aí sobre a banda Bidê ou Balde. Será? O Edu, eu vou sempre te chamar para estar junto nas entrevistas se tu for dizer que as minhas mentiras são verdade. E agora? Agora fica a dúvida. Se tu quiser que eu te conte sobre o nascimento do nome Império da Lã, eu vou te falar a verdade. Eu quero saber. Era a próxima pergunta. Bidê ou Balde eu minto sempre agora. Ixi. Mas Império da Lã eu falo a verdade. O Império da Lã é o seguinte, o meu nome é Carlos Carneiro, e por curiosidade, coincidência do destino, tem até um nome para isso, quando as pessoas
têm um sobrenome e trabalham com isso, né? O meu avô, ele, que era Carlos Carneiro também, eu sou o terceiro Carlos Carneiro da família. O meu avô, ele era guarda-livros, que é como se chamava os contadores antigamente, da Cobagelã, que era a Cooperativa Bageense de Lã. E eu expliquei isso para um amigo meu, Rafael Rossato, que era meu colega de Bideobaldi, e ele entendeu que o meu avô era muito rico. E aí o Rossato e eu, que éramos os principais compositores da Bideobaldi, nessa época ele queria criar um título para a nossa dupla de composição, assim como Jagger e Richards têm os Glimmer Twins, né? O Mick Jagger e o Keith Richards se chamam Glimmer Twins. E aí o Rossato sugeriu que a nossa dupla de composição fosse o Império da Lã, tirando onda comigo, mas sabendo que o meu avô, na verdade, era só o cara que cuidava da lã dos outros, né? E anos depois, aí o Rossato saiu da BD, a gente perdeu o contato, e anos depois eu criei uma ideia de uma banda sem formação fixa. E aí a gente pensou em fazer um show, o primeiro show nesse clima, assim, quem puder ir, vai, e quem estiver, tava, né? Aí surgiu o lema do Império da Lã, que é quem tava. E isso explica essa nossa anarquia, né? A gente inventou essa banda e aí eu fui lá pedir para o Rossato para poder usar o nome que ele tinha inventado. Então, cara da Sunca, conta tuas outras bandas que tu tem, que tu comentou antes. Mas eu toco com muita alegria, né, no Império da Lã, há 7 anos, que nem o Carlinhos estava contando. E toco também no Bloco da Laje, no Ziriguidum e no Avizinha Xana, que, por sua vez, o Avizinha Xana ele tem outros 2 blocos chamados a Cheque Enfim e a Primavera, dependendo da proposta, né? Então, a gente confunde um pouco isso, parece que a pessoa toca daí em 7 blocos, mas eu toco em apenas 4 bandas. Então, essas outras 3 bandas que eu toco, que é o Bloco da Laje, o Ziriguidum e o Avizinha Xana, eu não sou pago para tocar, né? Toco lá profissionalmente. E no Império da Lã tenho essa alegria ainda de tocar e ainda participar desse pessoal que são todos profissionais e ainda ser tratado profissionalmente, né? Receber um cachê, claro que eu tocaria de graça ali, com certeza. Coisa mais mágica, assim, que eu acho ali no Império é ver o processo de criação. Sempre me interessou muito como é que esses artistas, né? Como é que as pessoas inventam as coisas, né? E aí eu participei várias vezes de estar ali, ver como é que a música é estruturada, né? E é muito incrível. Então, para mim, essa parte de participar da criação de uma música, assim, ver toda a execução do lance é muito encantadora, é muito mágica. Eu sou muito grato ao Império da Lã, a todos os membros, né, por poder participar e entender. Claro que cada banda vai ter o seu processo, né, mas eu vejo isso acontecendo no Império da Lã e é muito rico. Que ia fuder. Que massa, Edu, que massa. Mas eu nunca vi acontecer do jeito que a gente faz no Império em outros lugares. Acho que é só ali que rola desse jeito mesmo. Alucinante. O Império tem esse clima de absoluta liberdade, né? Pelo menos eu me sinto assim, né? Porque meio que botei essa pilha em todo mundo. É legal, assim, como eu falei, né? O Império não tem formação fixa, né? E é legal a galera saber, tem shows que eu não vou, né? Tem show que às vezes eu tinha show com a BD e não fazia, ou às vezes eu tô viajando, às vezes não posso, sei lá, que já houve show sem mim, já houve show sem o Chicão, né? Que é o nosso primeiro-ministro, né? O cara que organiza a coisa da forma executiva de produção e tudo mais. Tem show com a Adriana Defente, né, que é a nossa consuleza, a nossa principal mulher assim à frente da banda também. Às vezes é ela que está liderando o palco ali, que é ela que fica de mestre de cerimônias. Às vezes o Sassá, que era apresentador do Radar, que é meu amigão também desde os anos 90, assim. E às vezes é ele que apresenta, o Edu já participou de show com eles também, com certeza. Então, no Império existe,
porque existe esse clima de total liberdade, né? E como foi apresentar a live de 37 anos do Opinião? Eu estava lá, então eu vi tudo. Foi muito massa, né? Pô, eu vi de perto. O Opinião eu vou também desde piá, né, cara? Desde os anos 90, onde tanto eu assisti shows históricos, quanto eu fiz shows que foram muito importantes para minha carreira, inclusive com o Império. A gente já fez uns shows muito legais com o Império, lá no Opinião. A razão da gente virar um bloco de carnaval de rua é por causa do Opinião, porque o Opinião e o Arthur Credidel e o Gabriel que inventaram encamparam esse lance de conseguir financiar os blocos de carnaval de rua há uns 8 anos atrás, 7, 8 anos atrás, e participar de uma live de 37 anos de um bar com essa importância, não só na minha vida, mas como na vida cultural da cidade e, por que não, do país, né? É muito foda. E eu tinha visto todas as atrações, todos os meus amigos, todos os membros do Império da Lã tocando lá em suas bandas oficiais, né? A Jingle Bells ia tocar, os Cartolas iam tocar, a Comunidade Ninjitsu ia tocar, a Ultraman ia tocar, todos os meus amigos, todo mundo ia tocar e eu não ia tocar, eu estava ficando triste, invejoso, todos os meus sentimentos mais feios vindo à tona, mas eis que o pessoal da Opinião me ligou e me convidou para apresentar todos os shows, as 4 noites, e aí eu senti que fui agraciado e abençoado mais uma vez pelo pessoal do Opinião, foi do caralho. E aí, é massa, e na boa, né? Eu sou tribão nesse negócio de ser mestre de cerimônias, só tem um cara que está aí para me derrubar desse mercado. E esse cara se chama Eduardo André Viamonte, que já também está sendo o cara da sunga, também está sendo mestre de cerimônias ali na Casa de Cultura, daqueles dos troços muito massa também. E também é um outro cara que vem e chega e mete a cara e sai falando com o povo também. Não é tão fácil. Né, Edu? É verdade. Tem sido uma experiência muito rica, principalmente do ponto de vista cultural, né? Estar em contato com essas pessoas. E eu sinto muita falta disso, assim como sinto falta dos nossos trabalhos no Império da Lã, né? Então, imagino assim que eu tenho outras profissões, para quem não sabe, a gente não falou aqui, mas eu trabalho na TI do Banrisul há muitos anos e tenho uma escola de inglês que eu coordeno, sou professor, faço a coordenação pedagógica, e é uma escola que tem em torno de sempre 12 professores e tal, então não é uma coisa tão pequena assim, e eu faço tudo isso em paralelo, né? Então eu sigo com muita dificuldade, a gente está em pandemia, dando aula por meios digitais, o que não é fácil para o professor, não é fácil para o aluno, está difícil para todo mundo, né? E reduziu, claro, a quantidade de alunos, de receitas, então a gente vai se virando, ninguém imaginava que ia ser tanto tempo assim, mas eu pelo menos tenho esses meus empregos, tenho ainda as minhas fontes de renda, né? Tiro do meu salário para hoje em dia colocar na escola e completar o que falta. E agora eu fico pensando então, como é difícil para os meus amigos músicos, né? Desde o início da pandemia, eu sempre penso muito nisso, né? O pessoal, não só os músicos, musicistas em si, mas todo o pessoal que trabalha, o pessoal da produção, iluminação, o pessoal de palco, né? Não, imagino que tenha sido um ano muito complicado, muitos tiveram que ir atrás de outras profissões, como, por exemplo, o hold mais pop do Rio Grande do Sul, quiçá do Brasil, nosso amigo Piquet, que há pouco tempo estava fazendo pinturas de apartamento, aí, né? E não sei se está fazendo ainda, mas estava um trabalho completamente diferente, fazendo muito bem isso. Então, eu tenho eu sempre penso muito nessa solidariedade, né? Procuro ajudar os músicos que estavam com seus processos aí às vezes de fundraising e tal, e outras coisas, porque realmente eu acho que tem uma privação muito grande, não só financeira, mas da sua expressão. O Carlinhos foi fazer, felizmente surgiram outros projetos, né? Mas eu acho que nem todos, às vezes, conseguem se colocar assim. Muita gente que era extremamente gabaritada perdeu seus trampos, já estão há mais de 9 meses, 10 meses sem trabalhar, a essa altura já mudou de profissão. E essas pessoas, elas não vão voltar, talvez, para suas profissões, como o Piquet anunciou.
E isso vai, inevitavelmente, mudar na qualidade artística lá pelas tantas, quando as coisas voltarem. Então, assim como esta merda de governo tinha que ter se preparado com a porra da vacina desde março, quando essa porra começou, e como eles já deviam se ligar que tinha que comprar a merda da seringa e a porra tudo que precisa para a logística dessa bosta acontecer, e nunca fizeram, e como nunca se entenderam, e porque consideram que artista, que gente que trabalha com arte é vagabundo, e nunca se deram ao trabalho de pensar que são milhões de pessoas trabalhando com isso, um PIB relacionado à economia cultural quase tão grande quanto o da engenharia civil no Brasil, e que é muita gente envolvida com isso, muita gente que trabalha há décadas com isso, e que gabaritou seu espaço com prática e com estudo e com cursos e tudo mais. Tudo isso está indo por água abaixo, e isso significa que todo o mercado cultural, toda essa economia cultural vai sofrer ainda cataclismas maiores ao longo do tempo. Esse ano foi difícil, o próximo vai ser mais difícil, porque ele ainda vai continuar tendo, porque ainda vai demorar por causa dessa falta de noção a respeito de logística, ainda vai continuar para o próximo ano. E espero que em 2022 as coisas comecem a voltar. Espero que eu esteja muito errado e que ainda em 2021 as coisas comecem a voltar ao normal, e que o normal seja como antigamente, e não simplesmente uma coisa diferente. Mas é importante a gente falar isso. Muito bom que o Edu puxou isso daí. A gente sempre tem que mostrar, enquanto artista, a nossa consciência a respeito disso. Senão a gente não está sendo artista, senão a gente não está sendo sequer empático com as pessoas com quem a gente trabalha. E a gente tem que entender que se um dia eu brilhei, não é porque eu era um gordinho bonito. Não, eu nunca fui. Eu brilhei porque tinha um cara que montou um palco foda e que botou uma luz bonita lá em mim. Só o cara da sunga que já brilha ao natural, porque todo mundo já conhecia ele correndo pela cidade. Só porque a cidade de Porto Alegre a gente bem sabe que é mal iluminada desde antes do cara da sunga surgir, né? Aí são outros problemas. Nossa, tu falou pautas muito importantes que não é todo mundo que toca nesses assuntos. E qual o momento mais engraçado da carreira de vocês? A gente sempre faz essa pergunta aqui. Fala, Edu. Pois é, deixa eu pensar aqui. A minha carreira, ela é engraçada, né? Tipo, o cara da sunga é uma coisa meio engraçada. Assim, eu levo a sério essa grande piada, né? Porque, na verdade, isso é importante, eu nunca criei nenhum personagem, né? O cara da sunga é uma construção coletiva, como a Adriana Defente, nossa consuleza, que tem essa frase, e é tudo verdade, né? Então, o cara da sunga hoje é sei lá, uma referência, um ícone, um monte de história para um monte de gente. Quero aqui saudar também o pessoal do Poa Memes. Vocês já ouviram falar do Poa Memes? Porto Alegre Memes? Eu sim! Que né, é um grupo muito bacana ali, que vai muito além dessa questão de fazer memes. Eu acho que eles ocuparam um espaço antes da pandemia que o poder público não estava conseguindo lidar muito bem com aquela galera ocupando a Cidade Baixa, e bomba, e toda uma história assim. Então eu vi que nesses últimos 2 anos pré-pandemia o pessoal começou a criar uma identidade, o pessoal do Poa Memes, né? E aí começaram a surgir festas, ações sociais, projetos de doação de sangue no banco de sangue, campanha do agasalho, e eles são um coletivo de memes. Então, isso é muito legal de ver, né? A arte, de novo, ocupando um espaço, abarcando um espaço que não estava sendo muito gerido ali, né? Pelo poder público, sei lá, pelas essas questões todas, porque na Cidade Baixa, por exemplo, é um lugar de ter essa convivência. A gente tem que respeitar os moradores, os direitos dos moradores, mas também as pessoas querem se divertir, e isso acaba gerando vários conflitos, né? Então, acho bem bacana esse trabalho do Poa Memes, e muita gente pensa até que eu sou sócio do Poa Memes, já colocaram isso, né? Mas não, até surgiu uma espécie de parceria, né? Eles começaram a fazer memes de mim antes de eu saber que existia,
que eles existiam. Daí, uma vez, quando chegou a mim e tal, eles ficaram, tu fica chateado? Eu, claro que não, né? Eu sou um meme ambulante, eu acho, né? Virei uma coisa assim e tal. Então, para mim, a vida é muito engraçada, assim, essa vida de cara da sunga. Cara, eu lembro de um momento, me passou agora a mente, eu também, né? São diversos momentos engraçados, mas eu me lembrei de um momento um tanto quanto dramático da minha vida, e que o cara da sunga estava junto também, ele participou disso. E eu acho engraçado também o jeito que a coisa foi tratada, mas foi meio apavorante, principalmente para ele, eu acredito, né? Teve um show que a gente fez num lugar clássico do samba porto-alegrense, que é o Bloco da Saldanha, ali do lado do Beira-Rio. E a gente estava fazendo nossa primeira apresentação lá, e... Opa! Os blocos de carnaval de rua estavam começando a usar aquele espaço para poder fazer os seus shows também lá, né? Apresentar shows e não só fazer apresentação de bloco e tal. E, pô, chamaram o Império, acho que o Império foi um dos primeiros, era o Turucutá e o Império, acho, um dos primeiros que teve. Não, foi um que teve com a Escafolia. Nós e a Escafolia, o pessoal do reggae tocando e o Império. E era a primeira vez que estavam fazendo e não tinha tanta gente, o lugar é gigantesco, assim, né, e tal. E a gente estava tocando e o nosso show foi igual, emocionado e tudo mais. E lá pelas tantas, ao final do show, e eu sempre, nos shows, eu sempre vou subindo em tudo quanto é lugar, vou pisando em tudo quanto é coisa, gosto de me expor ao perigo, assim, né? Já me machuquei diversas vezes, mas dessa vez eu pisei em cima de uma caixa de subgrave, são aquelas caixas que ficam bem embaixo do palco, sabe? Quando o palco é grande, tem umas caixas grandonas que ficam bem embaixo do palco, sabe? E aquelas geralmente são as mais seguras de se pisar. E eu fui lá e pisei numa daquelas bem na última música de um show, lá no Bloco da Saldanha, a gente querendo fazer uma moral no berço sagrado do samba porto-alegrense, a gente querendo fazer uma moral, e eu vou lá e piso no negócio, e aquelas caixas, elas têm rodinha embaixo, e elas têm que ser presas com um freio, e aquela que eu pisei não estava presa, e ela andou, e eu tomei um tombo terrível, bati de peito, e quando eu caí no palco, eu caí apagado. Meu Deus! E morri assim, por alguns segundos. Morreu assim, ó. Eu morri por alguns segundos ou minutos. Eu não sei quanto tempo. Eu sei, de minha parte, quando eu acordo, o Rafa da Chimarruts estava em cima de mim, né, dizendo, calma, Carlinhos, respira fraquinho, respira fundo, vai com calma. O que o pessoal me contou é que quando eu apaguei, teve amigas minhas chorando a minha morte, teve uma galera que ficou apavorada. O cara da sunga foi o único da banda que o pessoal da banda meio que seguiu até tocando. O cara da sunga foi o único que parou tudo e foi lá me acudir. E muita gente da plateia também foi me acudir. E eles fizeram um bolor em cima de mim. E nisso daí o Rafa da Chimarruts, bêbado, já tinha tocado com Escafolia antes, tinha feito a participação dele. Ele bêbado chegou batendo em todo mundo, empurrando todo mundo, inclusive o cara da sunga. Diz que ele empurrou o cara da sunga, saiam de perto, saiam de cima dele, ele é meu amigo. Inclusive, eu adoro essa história porque eu não sabia desse carinho que o Rafa tinha por mim. Até hoje em dia eu o considero um amigão por causa disso, né? Por ele ter dito que era meu amigo naquele dia. Ele empurrou o cara da sunga, empurrou todo mundo, e que daí, quando todo mundo saiu, de fato, foi aí que eu consegui respirar, e aí eu voltei. Quando eu voltei a mim, o Rafa estava ali em cima de mim, né? Mas diz que antes disso acontecer, o Rafa tinha chegado empurrando todo mundo bêbado e gritando, saiam de cima! Inclusive o cara da sunga, né? Que é o nosso
ministro da Saúde, com certeza não estava chegando ali com uma má ideia, mas ele foi vetado pelo Rafa da Silva Roots, que naquele dia se disse mais meu amigo que o cara da sunga, né? E chegou para salvar a minha vida ali. E aí, realmente, eu tinha tido um bagulho, bati com um diafragma, fiquei sem oxigenação e apaguei, né? E, que nem os surfistas têm, né? Foi o começo da minha vida no surf, foi ali naquele show. E eu pensei agora também assim, 2 momentos de reconhecimento que eu acho que também são significativos, que um deles foi a Zero Hora, no aniversário do ano passado, de Porto Alegre, publicou uma matéria, né, até peguei aqui o jornal, com essa foto aqui assim na capa, falando do cara da sunga como um dos personagens mais marcantes assim da cidade, como um ícone, né? E aí, pô, o que eu acho, essa foto foi tirada na Casa de Cultura, né? Então é a rua, né? Se a gente pensar, é o rolê, é a rua na capa do jornal, significando, representando a galera que está na rua, que está ocupando os espaços públicos, né? E esse ano também, em plena pandemia, também aconteceu uma coisa marcante, que foi a minha participação na Fátima Bernardes, ao vivo, né? Tava um dia bastante frio, e foi a primeira participação nacional que eu fiz ao vivo. Eu fiquei ali falando uns 6 minutos, né? Então, é legal ter essa chance de estar aqui em Porto Alegre, de falar das nossas coisas, falei do Império da Lã também, e de estar falando para o Brasil, estar mostrando Porto Alegre de um jeito positivo, né? Pessoal, muito obrigada pela entrevista. Vocês querem deixar o contato de vocês? Para falar com o Império da Lã, né? Para procurar o Império da Lã, entre em contato com o Chico Bretanha no fone WhatsApp 51999463193 ou entra direto lá no Instagram @Império da Lã, ou por favor, se inscrevam no nosso canal lá no YouTube, que é Império da Lã Oficial. Todas as nossas redes no Império da Lã, por favor, procurem nossos discos, né, em todas as suas plataformas preferidas e conheçam, né, também. Eu tô com um site novo também agora que está sendo feito lá, que é carlinhoneiro.com.br. Carlinhoneiro também são todas as minhas redes, assim, né? Tanto no Instagram, como em outras redes também. Eu tô centralizando tudo. Aos poucos, tudo será Carlinhoneiro, que se refira a mim. E tem outros projetos aí que eu faço, tenho o Coração de Búfalo, que é um espetáculo teatral que eu faço com a Valéria Barcelos, com a Adriana Defente, com a Denizele Cardoso, dirigido pelo Bob Balles, que é muito massa também. Procurem Coração de Búfalo, tá sempre saindo algumas coisinhas, entrando em cartaz, tanto online quanto a presencial, quando houver, né? Tem o Bife Simples, que é o meu projeto de improvisos aí, que também tá para lançar em um disco inteiro que a gente gravou durante uma live, improvisando, né? A gente gravou uma live inventando música na hora, e vai sair um disco com 10 músicas inventadas na hora aí, em breve. E a Bideobaldi, uma hora ou outra, vai voltar. Então, continuem acreditando nisso. Peçam para a Estrela de Belém, que está no céu hoje, mais forte do que nunca há 800 anos, né? Ela agora está lá, essa conjunção maravilhosa de Júpiter com Saturno se encontrando e brilhando mais forte. A Estrela de Belém. Então, peçam para a Estrela de Belém para que a Bideobaldi volte logo, porque eu o tenho feito. E tu, Edu, quais são as tuas redes? Como é que o pessoal... E o Carlinhos tem também, ele é autor, ele é o Só Mascarenhas também, não sei se ele, acho que não falou, né? Não, eu não falei. Às vezes eu falo só algumas coisas. Também escrevo, né? Sou Só Mascarenhas. Já lancei um livro como Só Mascarenhas e atualmente eu estou lançando lá na página que tem no Facebook, /Só Mascarenhas. Eu estou lançando um bagulho episódico que está quase acabando já, que se chama O Café da Manhã Infinito, sobre essa pandemia, né? Uma ficção maluca a respeito de um bagulho rolando durante a pandemia.
Então, tá para sair o 8º episódio, vão ser só 10. Em breve também eu acho que vamos publicar esse Café da Manhã Infinito. Tem uns outros bagulhos por lá também. Então, quem quiser ler os absurdos que saem dessa cachola crespo aqui, é só entrar lá no Facebook, Só Mascarenhas. E o Só Amor, não falou do Só Amor? Não falei do Só Amor também, que é o trio que a gente toca de forma despojada, eu, o Flu e o Chico Bretanha. Também não falei do Atahualpa e os Punks, a banda dos anos 80, cujo vocalista era o Carlos Eduardo Miranda, o cara que inventou o rock gaúcho, Gordo Miranda, a banda clássica dos anos 80, que quando o Miranda faleceu, eles me chamaram para homenagear o Miranda em shows, e a gente acabou gravando o disco. Também tem disco do Atahualpa e os Punks para se ouvir por aí, e tem mais um monte de outras coisas também, Edu. Se tu for se lembrando de tudo, a gente vai precisar de horas e horas de Zoom. Mas essa é a parte legal de poder ter tempo para falar dessas coisas, né? Aliás, aqui, ó, eu nessa pandemia eu comecei, já que não dava para apresentar eventos e tal, comecei a apresentar lives, e o Carlinhos ia ser um convidado, no fim a gente acabou não fazendo. Uma hora, se a pandemia se mantiver, infelizmente, vamos agitar essa live aí, Carlinhos. Nas minhas redes eu tô lá como Cara da Sunga no Instagram, no Facebook é O Cara da Sunga, tem uma página lá, até porque o perfil acaba ficando sempre lotado, às vezes as pessoas tentam adicionar ali, a gente não consegue, sempre dar uma folguinha aceita, mas tem a página lá. E aí, na pandemia agora, lá no Instagram, então tem um monte eu tenho procurado organizar algumas entrevistas, os vídeos principais e tal, colocar lá no IGTV, que agora permite que a gente bote coisa maior que 1 minuto. Então tem uns materiais bacanas lá, quando as pessoas me perguntam sobre como é que eu não fico doente, como é que eu faço isso e tal. Então eu procuro botar coisa lá que é difícil de explicar tudo em pouco tempo. E tem ali também várias coisas do Império da Lã, tenho publicado alguns vídeos, algumas coisas bem legais lá. Mas aí uma menina na pandemia fez um vídeo no TikTok me chamando de Carlinhos, que é um vídeo bem bacana, assim, ela fala do Cara da Sunga, e aí ela fala, só que o nome dele é Carlinhos, e ela assim, e ela tem, na época acho que é 220 mil seguidores, já deve estar perto dos 300 mil, e aí ela fala, e o nome dele é Carlinhos, ele tem cara de Carlinhos, e tal, pô, o Carlinhos, né, ela insiste naquela coisa. Eu acho que ela leu uma matéria lá que o Carlinhos tinha feito a música do Cara da Sunga e misturou as coisas. Aí eu fui, vou fazer um perfil lá no TikTok para poder espalhar a palavra, né? Então, tem até Cara da Sunga lá no TikTok, tem algumas coisinhas engraçadas lá também. Então, fica aí o convite para a galera. E é isso. Não importa a estação, tenho tudo que eu quero, eu vou pular com o bloco do Império. Mas tem um momento que agora me ocorreu, assim, que eu nunca contei isso. Uma vez eu estava correndo de madrugada ali pelo Moinhos de Vento, e tem o Demais, ó, você deve ter entrado no Demais ali nas piscinas, aliás, na estação de água que tem na 24 de outubro, que é lindo, né? Aquele prédio ali, a própria estação de água é um prédio neoclássico, eu acho, é neoclássico ali, né, Carlinhos? Carlinhos entende melhor que eu de arte, mas é fabuloso, né? É maravilhoso. E aí eu na época, corria com uma ex-namorada, e a gente amanheceu, assim, de sábado para domingo correndo, acho que era umas 6 da manhã, dia de verão, e aí estava aberto o jardim, a gente entrou, e o caminho que ia para as piscinas, que normalmente estava fechado, estava aberto. Então, a gente entrou nas piscinas e ficou observando, e é muito lindo, eu nunca tinha tido acesso às piscinas, né? São muitas piscinas, então tu tem uma sensação de estar num oceano, é lindo aquele negócio ao redor, aqueles prédios, e a gente ficou andando, são espaços estreitos das piscinas, daqui a pouco vem um guarda com uma arma para cima, não salta, senão vou atirar. Sabe? Uma coisa absolutamente surreal, né? E eu falei, não, capaz, senhor, eu não vou pular, nós não vamos pular na água. Porque ele deve ter, imagina, o cara tá de sunga ali, né? Veio para entrar na piscina, né? Então, essa é uma coisa que eu lembro que é muito engraçada, assim. Daí depois, cara, a gente acabou ficando amigo dele, mas ele veio realmente fazendo o papel dele, né? Só não pode pular ali na piscina de tratamento de água, onde as pessoas vão beber suco de cara da sunga depois, né? Sunga suada. Então, é um momento que eu sempre acho que eu não lembrava, mas que agora eu achei muito engraçado.
Galera, vocês são demais. Obrigada por nos acompanharem até aqui e fiquem ligados que o rock nunca vai morrer. Sério, gente, tem muita coisa bacana na cena local e a gente vai tentar apresentar tudo isso para vocês no Microfonia, de microfone para microfone. Sigam para ver. Nosso Insta é @microfoniapodcast e estamos sempre postando alguma novidade. No meu perfil sempre tem alguma coisa nova, alguma loucurada. É só catar lá, @BrunaRGalvão. E tem aquela stalkeada básica na minha amiga e colega de produção, @LúciaH.Centeno. Deixaremos aqui na descrição. Beijão! Falou! Só que o rock já morreu e o legal é isso, porque zumbi é muito mais legal do que gente.